aprender neste momento com quem está vivendo no extremo da operação, da capacidade de trabalho e execução da equipe, dessas equipes que não aparecem nos nossos palcos, por exemplo, e que muitos, dentro da operação, muitas vezes, está lá no marketing e nunca viu alguém do CD. Eu quero fazer um pedido a você que está aí no chat. Pega o link aí dessa live, manda aí no seu grupo do WhatsApp, chama os amigos, os colegas profissionais, inclusive de outras áreas, e diz, vem aqui, traz um café. Como é que se lidera no extremo gente que muitas vezes nem nós mesmos conhecemos? Quantas vezes nós ouvimos aqui que é de uma área ou do financeiro, ou do tributário, ou do jurídico, e nunca foi no CD da operação. Mas nesse extremo, como consumidor, ou se está na ponta de uma operação dessa, de qualquer uma das categorias que estão sendo extremamente demandadas, essas pessoas são heróis. E aí não adianta a campanha, se não tiver lá na ponta alguém para poder liderar tudo isso, não só para retirar da prateleira, mas para conferir, colocar na caixinha, seguindo regras de segurança, para que eu e você e as nossas respectivas famílias fiquemos bem. Essa é uma palestra que precisa ser vista não só por você que está aí no chat, mas por todos aqueles que fazem o e-commerce aqui no Brasil. Ele é um executivo sênior, é um dos que aceitam o desafio que vocês nos fazem através das avaliações dos eventos presenciais que nós fizemos ao longo dos últimos anos. É conselheiro de conteúdo na área de gestão, vendas, tecnologia, aqui do E-Commerce Brasil, há mais de 3 anos. Prepara, não sei como, ele faz um tempo, e prepara conteúdo sob medida, em cada contexto, para falar de sortimento, para falar de rentabilidade, em qualquer canal. E hoje ele está vindo, se ele está dormindo aí 2, 3 horas por noite nos últimos 15 dias, é a média dele, parou e vai falar com a gente de lá da operação. Para falar da categoria de grocery, eu convido agora o Daniel Nepomuceno, Head de E-Commerce e Omnichannel do Tenda Atacado. Dani, boa tarde. Boa tarde, Vivi, tudo bem? Tudo jóia. Seja bem-vindo, querido, a palavra é sua. Obrigado. Eu consigo ouvir os aplausos aí de casa, é bem diferente. Não é? É estranho, bem diferente, né? Falar assim. Eu confesso que eu queria estar no palco aí com vocês, com a Vivi do meu lado, com todos sentadinhos ali nas cadeiras, vendo as expressões e como é. Agora, assim, falar para a tela fria de um computador é... Hoje a plateia está tão fria quanto uma planilha de Excel, de Excel, sabe? Não é? Eu fico porém, olhando não menos chat. Interessante. Eu fico olhando para o chat aqui no celular, Dani, porque aí vai dando um quentinho no coração, sabe? Sabendo que as pessoas estão lá. Mas eu gosto bastante de Excel também, então vamos lá. Bom, como a Vivi falou, eu sempre procuro trazer conteúdo inédito para as palestras, falar um pouco da crise atual. Acho que todos estão bombardeados de informações. Hoje não foi diferente, tentei montar uma palestra aqui a toque de caixa rapidamente, com os aprendizados que a gente teve aí nos últimos 10 dias. A vida tá bem caótica, estou vivendo o outro lado da moeda, daqueles que estão com um volume absurdo de venda, uma explosão na operação, e agora vou compartilhar aqui um pouquinho do cenário, primeiro global, os efeitos gerais da crise e como isso está sendo na nossa operação, alguns cuidados que a gente precisa tomar. Vamos lá. Eu sempre gosto de começar as palestras com uma frase de algum grande pensador. Hoje eu trouxe uma do Napoleão Hill, que fala que se você não puder fazer grandes feitos, faça pequenos de forma grande. Um grande efeito hoje em dia é ficar em casa, né? A gente, pela primeira vez na história, acho que você pode salvar uma vida ficando em casa. Isso traduz bastante o sentimento atual de impotência que a gente sente de não poder
resolver de vez a situação, de não poder reabrir comércio, de ver as coisas fechadas, as ruas vazias, mas pequenos feitos de forma grande, no meu caso aqui, garantir que a operação vai ficar de pé, que eu vou ter gente para separar, embalar, entregar os pedidos, garantir o abastecimento das famílias e dos nossos clientes, pessoa jurídica, é a nossa missão nesse momento e extremamente importante, porque o fato de eu levar um produto para casa de alguém que não pode se expor pode salvar uma vida. Então, assim, acho que a missão do e-commerce nunca foi tão nobre nesse momento, nunca foi tão nobre na história, né? A última vez que o mundo viveu uma crise de saúde de magnitude global foi em 1918, a gripe espanhola, que matou 33 milhões de pessoas, durou 263 dias. Aqui um pouco dos efeitos do coronavírus, ao passo que a gripe espanhola em quase um ano matou 33 milhões de pessoas, o coronavírus já atinge quase 600 mil pessoas, 26 mil mortes. Eu costumo dizer que tão importante quanto o trabalho dos profissionais de saúde nesse momento é o trabalho de comunicação. Hoje a gente tem celular e informação o tempo todo, isso possibilitou, né, os tempos são outros, não dá para comparar, são mais de 100 anos, mas a comunicação nesse momento é muito importante. Eu vou dizer o quanto ela ajudou o nosso time, quanto ela tem ajudado. Aqui do ladinho tem um gráfico dos top 10 países, esse gráfico eu atualizei há 30 minutos, está super fresquinho. Hoje Estados Unidos e Itália lideram aí o número de casos no mundo, não trouxe aqui o número de mortes para a gente não ficar falando de coisa tão negativa. E esse é o gráfico de infectados do lado esquerdo no mundo, no meio a China, o único país que já estabilizou, porém com controvérsias, né? Surgiu hoje a declaração de um CEO, o CEO de um dos jornais chineses, dizendo que os casos que não manifestam sintomas não estão sendo contabilizados pelo governo chinês. Então, fica a dúvida, né, se de fato está estabilizada a propagação do vírus por lá. E no Brasil, com um número muito menor de casos, a gente atingindo aí 3 mil casos, e exagerando talvez em algumas medidas, porém de forma acertada na minha opinião. Aqui é uma projeção que o JP Morgan fez, então a gente está entrando no que vai ser o pico da crise, né? Segundo a projeção dos estatísticos lá do JP Morgan, o pico é agora, no meio de abril, aí que ninguém mais sai de casa mesmo, né? Que as pessoas vão depender e precisar cada vez mais de serviços de delivery. Num cenário otimista aí chegando em 20 mil infectados no Brasil e num cenário pessimista em quase 40 mil. Bem, esse aqui é o gráfico que projetava o crescimento do e-commerce para o ano. Esse é um gráfico de fevereiro da Neotrust, Compre e Confie, que projetava um crescimento de 21% esse ano, atingindo 90 bi de faturamento. A verdade é que agora ninguém sabe o que vai acontecer. Eu sei o que a gente pode fazer para se estruturar e ficar pronto aí para o que vem pela frente. Isso é o que aconteceu no número de pedidos e no faturamento nesse período aí de coronavírus, comparando 2020 com 2019. Ao passo que antes a gente projetava um crescimento de 21%, só nesse período o volume de pedidos cresceu 30% e o faturamento cresceu 28%. Ninguém sabe como isso vai ser daqui para frente, mas eu acredito que isso tende a crescer. Isso, claro, para algumas categorias, vou dizer aqui quais, né? Isso muito puxado pelas áreas de saúde, beleza, perfumaria, aqui não mostra no gráfico, mas grocery também, né? Eu como diretor do Tenda Atacado, nosso site explodiu nos últimos 10 dias. Aqui o efeito que isso trouxe para o varejo como um todo, aqui não estou falando de e-commerce, estou falando de varejo no geral. Isso é um relatório da Cielo, que mostra o aumento no consumo de bens não duráveis, leias, supermercado, farmácia, bens duráveis, eletrônicos, etc., teve queda de 12%, e serviços, turismo, hotéis, bares e restaurantes, queda de 30%, isso comparando um ano contra o outro. E esse foi o efeito na nossa operação. No Tenda, aqui falando somente de e-commerce, a gente quadriplicou a operação
de uma semana para outra. Vocês imaginam todos os desafios que a gente teve que vencer e para colocar a operação em dia. Hoje a gente zerou o backlog, o volume de pedidos atrasados voltou para a média comum, né, de 2%, 3%, e os demais pedidos a gente está colocando na rua e entregando na casa dos consumidores. E mais à frente eu explico um pouco as medidas que a gente tomou. Vamos lá, gestão de crise aqui. Para quem assistiu minha palestra no ano passado, eu trouxe alguns slides de lá para a gente fazer um rápido recap aqui. Eu sempre falo de número, no momento como esse ainda não dá para... Pior ainda, você não pode esquecer de olhar para número, tem que ter um pouco de sangue frio essa hora e, ok, vamos sentar e fazer contas aqui, cálculos e entender como conduzir o negócio daqui para frente. Então, eu sempre costumo trazer. Essa é a margem que todo mundo conhece de seus negócios, né? Faturamento menos impostos, menos custo do produto. Essa é a margem que pouca gente conhece, né? A hora que você tira, de fato, todos os custos variáveis que uma operação de e-commerce tem, aí sim você tem a sua margem de contribuição de verdade. Aqui no nosso exemplo, 12%. E quando eu vou vender no Marketplace, o Marketplace assume algumas das linhas de custo, como adquirência, taxa de cartão, fraudes e análise de risco. No nosso exemplo aqui, eleva a minha margem de contribuição a 15%, então se eu pagar 12% para o Marketplace, eu estou bem na foto, né? Estou gerando ainda margem positiva e tudo que eu vender lá eu estou ganhando dinheiro, né? Aqui, então, é uma foto do que seria o share de venda do teu site, né? Então, coluna 1 aí, share atual, quanto cada categoria representa da minha venda, quanto que eu tenho de margem em cada uma delas, e a última coluna, peso e a multiplicação de uma linha pela outra, né? Então, categoria 1, 5% vezes 35%, dá 1,75%, isso é o que essa categoria contribui para a margem geral do meu mês no meu site. E assim sucessivamente, né? As outras linhas seguem o mesmo raciocínio. No Marketplace, você imagina, poxa, lá eu tenho algum ganho de margem porque eles assumem alguns custos, então eu vou saltar aqui de 20% para 23% aproximadamente, e daí eu pago a comissão do Marketplace e estamos bem, né? O que acaba acontecendo em muitos casos é você esperar esse cenário aqui e, na prática, acontecer isso aqui. No Marketplace, o comportamento de venda mudar, a venda ficar concentrada naqueles itens onde você tem o melhor preço e, consequentemente, a menor margem. Regra de varejo, demanda alta, margem baixa. No período de crise, isso se muda, se altera um pouco, né? Tem muita gente comprando sem fazer conta, inclusive clientes, pessoa jurídica, que tem sentido melhora nas margens, na hora de vender, inclusive nesses canais. Porém, o alerta que eu sempre trago é, não necessariamente o comportamento de compra no Marketplace é igual ao do teu site. Se o que você vende no Marketplace são aqueles itens que você tem o menor preço, muito possivelmente são os itens onde você tem menor margem, e ali você sangra dinheiro a hora que você paga a comissão do Marketplace e fica negativo na conta. Aqui um exemplo, você vende o arroz no teu site com uma margem de 10%, por exemplo. Só que esse arroz, ele impulsiona a venda de outros itens, você acaba vendendo mix, R$250 de ticket médio, a tua margem total chega nos 30%. Isso é exemplo, tá? Quem me dera essas margens de atacado fossem assim. No Marketplace, por sua vez, você vai vender aquele item que você tem preço bom sozinho. Ele vai te deixar lá a margem de 10%, e se eu pago para o Marketplace uma comissão de 14%, no final do dia eu estou perdendo dinheiro. Então, esse é um cuidado que eu sempre alerto e que num período desse de crise fica mais latente ainda. Aqui, então, entrando num recapzinho das ações que a gente tomou. Primeira ação no meio dessa crise toda é calcular nossa capacidade operacional. A gente opera 100% de loja física. Quanto cada loja consegue fazer de faturamento por dia? Primeira pergunta que a gente se propôs a responder, calculou bem isso, reforçou as lojas com mão de obra temporária,
Por que temporário? Muito por não saber o que vai acontecer na semana que vem. Então, semanalmente, a gente está revisando o quadro e colocando mais gente ou diminuindo à medida que é necessário. Estruturar-se, como eu falei, projetar o que acredita que vai acontecer para frente. Fala, bom, como a gente faz isso? A gente faz isso porque eu vejo quanto o site vendeu, a gente tem trabalhado com agendamento, e isso nos possibilita projetar o que vai acontecer na próxima semana, por exemplo. Eu tenho a agenda das minhas lojas fechada na próxima semana, tanto de retira na loja quanto de delivery. Sei quanto cada loja tem de pedido para fazer, e com isso a gente consegue estruturar a operação, quantas pessoas eu preciso ter lá. Até ontem o cenário era faturar pedido atrasado, hoje o cenário é de começar a faturar os pedidos da semana que vem. Agendamento, como eu falei, ajuda absurdamente nesse momento. O mais importante de tudo, cuidar das pessoas. Num momento como esse, quando você tem um vírus que se propaga numa velocidade tão rápida, e isso pode matar pessoas, a maioria dos nossos colaboradores tem idade baixa, né, são jovens na grande maioria, não são pessoas que estão na faixa de risco, né, não são um grupo de risco. Mas a gente sabe que essas pessoas têm família, elas chegam em casa, elas têm pai, mães, avós e entes queridos que podem ser contaminados e perder suas vidas. Então, a gente tem tomado todos os cuidados e seguido orientações da OMS, do Ministério da Saúde, organizado fila na hora de entrar nas lojas, adesivado o chão para as pessoas cuidarem da distância na fila, disponibilizado álcool gel para tudo que é lado, e o mais importante, orientação. A gente tem um canal de comunicação com os nossos colaboradores, que é o Tenda Play, né, como a gente... São televisores que ficam dentro das lojas, a gente contratou enfermeiros e médicos do trabalho para reforçar as orientações. A comunicação ela é boa, mas muito fake news acontece, né, no meio de situações como essa, e a hora que você tem alguém ali de jaleco branco dizendo o que é verdade, o que não é, e como as pessoas devem trabalhar e se portar, isso tem dado um efeito muito positivo, é o que tem feito a diferença para nós, eu diria. E o que a gente fez, aquelas pessoas que podem trabalhar de casa, nós mandamos para casa, pessoas em grupo de risco estão em casa, grávidas e, por exemplo, deixaram de ter contato com o público, estão trabalhando em áreas administrativas, e a gente tem pedido para os colaboradores não ficarem próximos, lavarem as mãos o tempo todo, reforçar a comunicação o tempo todo. Por quê? Nós somos serviço essencial, as pessoas precisam comprar bens, e nessa hora eu coloquei no centro da apresentação, porque é o mais importante de tudo, de fato. Margem, a gente já passou por alguns exemplos aqui, não vamos esquecer disso. Vamos olhar quais são os itens que estão vendendo mais, álcool gel, lencinho com álcool, tudo que é relacionado à saúde. Alguns produtos tiveram aumento nos preços, esse aumento é repassado na ponta, mas quem aproveita esses períodos para lucrar é criminoso isso, acho. Enfim, não é o caminho. Frete, a gente tem enfrentado dificuldades, como todo mundo, né? Até ontem a disponibilidade de carros no mercado era ok, principalmente para transporte de perecíveis, mas à medida que as operações vão retomando o normal, né? Saem do backlog de pedidos atrasados e precisam colocar esses pedidos na rua, pode ser que faltem carros, então é importante ter outras opções. Nessa hora o Marketplace consegue te ajudar, seja ele com as transportadoras conveniadas, ou seja, super apps, por exemplo, que tem ajudado os pequenos estabelecimentos a ficar de pé. Estabelecimentos aqui próximos de casa que não tinham delivery, implantaram o delivery, e é isso que tem feito eles sobreviverem. E várias ações no período de crise voltaram à pauta, estão sendo discutidas. Estava conversando com o Thiago Baeta um pouco antes de eu entrar aqui ao vivo. Telemedicina, fintech poder emitir cartão de crédito, os pacotes de socorro do governo, e o próprio iFood soltou um fundo para ajudar pequenos comerciantes a parar em pé. Outra dúvida que tem surgido bastante, abastecimento. O que vai acontecer com a cadeia? Alimentos, no geral, nosso segmento ele está
tranquilo, eu diria. Nós não temos sentido dificuldade dos fornecedores para nos abastecer, até porque bares e restaurantes pararam de consumir. Então, com a diminuição desse consumo, isso meio que compensa o aumento do consumo em atacadistas e supermercadistas. Mix de produto, aqueles que vendem produtos que tiveram queda na venda, queda ou que foram quase a zero, algumas pessoas está na hora de pensar em mexer em mix, outras em pensar em mudar de segmento mesmo. Eu vi uma reportagem do pessoal da Cacau Show lá, aos prantos por conta da Páscoa, que vai ser, para muitos lojistas, a Páscoa representa 70% da venda. Como vai ser o ano desse pessoal no meio dessa crise, com lojas fechadas e o delivery, por mais que cubra um pedaço, não é para todo segmento que ele vai funcionar. Lojas de imóveis, por exemplo, desligando pessoas, fornecedores parando. Ali é o momento de rever mix e algumas pessoas até estão estudando mudar de segmento mesmo, que não é uma decisão nem um pouco simples num momento que nem esse. E por último, e não menos importante, seu saque, né? Isso precisa ficar de pé, funcionando. Os clientes, mais do que nunca, não tem mais muitos não têm mais a loja para ir. Nós sim, né? A loja continua aberta, mas alguns segmentos não. E o saque funcionando é de suma importância para que as pessoas consigam lidar com possíveis atrasos e afins. A vez do delivery, como a gente já bateu aqui, mais do que operações de e-commerce estruturadas para trabalhar o delivery, tomaram um susto, né, na semana passada. Aquelas tiveram aumento no número de pedidos, outras queda, mas todos os estabelecimentos pequenos passaram a operar delivery. Como eu falei, os super apps aí, Rappi, iFood, tem papel fundamental nisso. É uma crise que beneficia muito o aumento de volume, a mudança de comportamento do consumidor, infelizmente pelo motivo errado, mas o consumidor não tem para onde ir, né? Esses dias eu saí de casa para tentar comprar alguma coisa para comer, simplesmente eu não conseguia. A ideia não era nem ficar no estabelecimento, queria para ir mais rápido, chegar lá, comprar e trazer para casa, né? Para, enfim, sair um pouco. E eu não consegui. Nenhum restaurante aberto, ninguém tirando pedido ali na boca do balcão, somente delivery. Então, isso durando um tempo vai causar profundas alterações nos hábitos dos consumidores. E o saldo dessa crise, para resumir, assim como a crise de 2008 favoreceu, né, empresas digitais, a crise financeira em 2008 favoreceu empresas como Airbnb, Uber, etc. Essa crise, assim que ela passar, espero que não dure muito, ela vai ter feito mudança no comportamento dos consumidores. O volume de novos consumidores, gente que está comprando na internet pela primeira vez, aumentou absurdamente. Essas pessoas, quando elas descobrirem que elas não precisam gastar 1 hora para fazer uma compra do supermercado e gostarem dessa experiência, muitas delas vão permanecer, e momentos de crise assim aceleram várias evoluções que estavam na pauta de empresas, projetos que estavam no papel e projetos que estavam parados na mão dos nossos políticos. As crises aceleram isso para olhar o saldo positivo. E do saldo negativo, enfim, acho que a gente já sabe qual é. Vamos evitar contaminar pessoas e manter a roda girando, né? As famílias precisam de se abastecer e, enfim, nosso papel aqui é correr agora e colocar produto na casa dos consumidores, das famílias, e sempre cuidando dos nossos funcionários e entes queridos. Bom, o que eu tinha de conteúdo para hoje é isso. Abro para perguntas. Obrigada, Dani. Prazer te receber. Obrigada por esse cuidado de ter feito o conteúdo aí no teu extremo, né, ao longo dos últimos 15 dias. Vamos lá. Pergunta do Christian Trentin. Como o saque está tratando se por um acaso tu tem troca ou devolução? Dani. A gente tem um volume menor disso, mas
processo é o mesmo. Na troca ou devolução, na maioria das vezes, por exemplo, quando acontece, no nosso caso, é muito devido a perecível, né? E perecível quase não tem devolução, né? Não faz sentido para nós coletar perecível. Sim. Quando acontece devolução é por não ter encontrado o cliente em casa, isso volta para nossa loja, né? A gente não faz entrega a partir do CD. Sim. E o saque trata como sempre tratou, oferece entregar o pedido novamente, voucher, Tá. né, para o cliente comprar de novo, ou estorno, normal. Ô, Dani, e a retirada, a compra online e a retirada na loja? Como é que está funcionando isso? Você separou uma área, está em todas as lojas funcionando isso, deixou só uma loja? Nessas horas, assim, tem uma frase que fala que a sorte favorece os ousados, né? A gente, desde sempre, a gente procurou criar uma área para separação dos pedidos, né? Então, todas as lojas do Tenda que tem o serviço, elas têm um espaço chamado Tenda Drive, que é um local específico para armazenar os pedidos, vaga exclusiva para o cliente parar e retirar o pedido dele. Então, assim, a empresa já tinha esse cuidado, e então, num momento como esse, a gente não precisou pensar num espaço, porque esse espaço já existia, né? Então, já olhando para o futuro, as lojas têm espaços que vão de 14 até 40 metros quadrados só para retirada de pedidos. A gente é um atacadista, tem bastante área disponível, eu sei que não é a realidade da maioria dos lojistas, mas num cenário de atacado é isso. A gente não tem o serviço em todas as lojas, tem uma agenda de expansão que agora ela está sendo extremamente cobrada para a gente acelerar por conta das dificuldades. E aí você pensa, estou fazendo obra, né, construindo espaço para retirada, porque eu tenho alimento, eu tenho perecível, não dá para eu deixar no carrinho no canto da loja esperando o cliente chegar, porque descongela. Se eu deixar na geladeira na loja, outro cliente pode comprar. Então, assim, tem uma série de questões complexas para tratar. Por isso, o espaço separado, né, para organizar isso precisa ser acelerado, né? E como é que você acelera isso com indústria parando, fornecedores parando, precisa de tijolo, argamassa, às vezes você não tem. Gente, né? Exato. E aí, a hora que isso para, a gente fala, não, isso aqui é essencial, sim, a gente está fazendo uma obra para conseguir receber pessoas que vão retirar pedido na loja, né, que vão ter menos contato com outras pessoas. Então, isso colabora, sim, com a prevenção ao vírus. Então, ok, aí a gente vai conseguindo brechas aí, por enquanto as obras estão andando sem muitos atrasos. Bacana. Nicole Freitas, Dani, para você, sobre tendências de portfólio específico para o cash atacado, tamanhos maiores é uma aposta que faz sentido, ou a fatia do faturamento da pessoa física tem um peso relevante e vem crescendo? Qual a sua opinião? No online, 80-20, 80% é pessoa física. Claro, tem a compra de transformadores, mas o B2B é uma discussão antiga, né, do e-commerce no geral. A gente está cuidando para, primeiro, ter tem uma agenda ali, né, de digitalizar a empresa. Nem todas as lojas ainda estão com retira na loja, não estou com delivery, então eu não estou com essa agenda completa ainda. Uma vez que a gente criou toda a estrutura ali de ter retira em loja, ship from store de todas as lojas, aí sim a gente consegue criar projetos mais dedicados para o B2B. É muito mais simples vender produtos, sim, em grandes unidades, né, que a gente chama de GU. A gente nota que as nossas lojas que têm grandes unidades a fácil acesso dos clientes transformadores, donos de restaurantes, mercadinhos, etc., elas são mais bem avaliadas nas nossas pesquisas de NPS, então o cliente gosta, sim, disso. Para nós é mais fácil de separar, e agora, olha só, Vivi, como não podia ser sem emoção, né, já bastasse tudo o caos que a crise causou, a gente está migrando de plataforma no mês que vem. Deus me livre. Você imagina, essas olheiras não são maratona de séries, infelizmente. Tu não zerou nada na Netflix até agora, né?
Nada. Eu assisto episódios fracionados, né? Survival. Assisto 20 minutos por dia, assisto 20 minutos, eu durmo, aí eu volto no dia seguinte da parte que eu dormi. Mas vamos lá. Grandes unidades, sim, são tendência. É mais fácil para nós separarmos, e a nova plataforma ela vem favorecendo isso, né? Então, o cliente tem a opção de comprar no varejo, e se o cliente comprar o múltiplo da caixa, ele vai ter um preço melhor. Os clientes de televendas, clientes de atacado vão ter a sua condição comercial integrada, né, ao nosso site e aplicativo, e tudo isso vai colaborar para cada vez mais o B2B seguir. Então, respondendo a pergunta, sim, a gente vai dar cada vez mais atenção para esse canal. Eu acredito que seja um dos canais que mais vai crescer nos próximos anos. O consumidor, pessoa jurídica, precisa aprender, né, a comprar no digital, e eu acho que isso ainda não aconteceu por falta de atenção mesmo. A gente, quando eu falo profissionais do setor, não deram tanta atenção para isso, há poucas exceções, né? A gente sabe que o Martins faz um bom trabalho nessa área, Leandro Alves lá, e fora ele eu não me lembro, não me vem assim nenhum outro grande exemplo, né? Então, ok. Dani, tem mais perguntas. Max Fernandes, qual é a sua percepção, Dani, quando o surto acabar? Tem algo assim, o fluxo o volume pode reduzir, ok, voltar a um patamar mais civilizado, assim, por exemplo, mas você enxerga um crescimento sempre nesta categoria das vendas online? Sim, o que eu acredito que vai acontecer, muita gente vai estar com saudade de sair na rua e comprar pessoalmente, selecionar produtos, escolher, etc. O que eu tenho observado de comportamento de clientes, principalmente para o nosso segmento de grocery, quem compra a primeira vez, recebe em casa e vê que economizou o tempo de ir até o supermercado, gastar lá 1 hora separando item, pegar fila, carregar carro, descarregar carro, etc. Quando a pessoa vê que tudo isso foi economizado, ela recebeu o produto em casa, as pessoas gostam bastante. Claro que tem os itens que são de sortimento mais fino, né? Então, o queijo, o vinho, ali tem aquela questão da experiência de compra física que nunca vai deixar de existir. Mas por experiência, assim, trabalhando com isso há 20 anos, nenhuma vez, eu repito, nenhuma vez que eu vi uma curva ser esticada, que nem acontece com o nosso gráfico. Então, você está aqui nesse patamar de venda, isso dá um pico, toda vez que esse pico cai, ele nunca volta para o patamar que ele tinha antes, ele volta para um patamar muito acima do que aconteceu antes. Vocês podem notar isso com Black Friday, passei pela época dos compras coletivas, quem lembra? A gente vender cupom de e-commerce dentro do site de compras coletivas, todas as vezes que a gente subiu a barra, depois ela desce, é normal, vai ter uma queda, mas nunca para o patamar anterior. Então, bacana. Sim, o saldo da crise vai ser positivo para o e-commerce. Dani, posso afirmar isso com 99% de certeza. Bacana. Dani, o Henrique Kogut, ele pergunta sobre se dentro das lojas do Tenda, quais foram os cuidados que vocês estão fazendo, por exemplo, se você vê, tem aderência de super apps, tipo a Rappi, James Delivery, dentro do Tenda, e que ações vocês fizeram para que esses motoqueiros, esses motoboys, façam a compra dos clientes de forma segura, se precisar interagir com um colaborador do Tenda de forma segura. Como é que isso está sendo feito e organizado dentro do supermercado para que essa pessoa faça a compra de outro? Vamos lá. Uma das coisas que é muito importante, você começa no contrato, né? Eu sou um cara que lê contrato de ponta a ponta. Então, desde o início, primeira coisa, você combinar o jogo com esses parceiros de marketplace que você
pode sim limitar a quantidade de prestadores dentro do seu estabelecimento. Hoje em dia, estabelecimentos do nosso tamanho, a gente tem loja de 7 mil metros quadrados, não é um motoqueiro que faz a separação. Então, como é que funciona? O parceiro, né, Rappi, iFood ou quem for, eles colocam um separador dentro da loja, essa pessoa, eles chamam de shopper, esse cara separa os pedidos e ele deixa o pedido pronto para o motoqueiro vir retirar. O que você tem que fazer? Limitar a quantidade de gente dentro da sua loja. Cara, olha, você vai vender, mas você vai colocar no máximo X shoppers dentro da loja por vez. Porque a loja não suporta, né? Eu tenho os meus separadores, né? Semana, estava comentando em um final de semana, a gente colocou 56 pessoas a mais para fazer separação dentro das lojas. Assim, é uma coisa insana. Aí você imagina como é que alguém faz isso sem treinar, né? É verdade, é que não deu tempo, né? As pessoas. Respira, bebe água e vai. O cara não sabe, né, onde fica, ele fala, pô, o shampoo fica onde mesmo, e o arroz, etc., demora um tempinho, né? Então, a gente acabou colocando esses adicionais em funções mais simples, por exemplo, no recebimento de mercadoria, no abastecendo estoque, e as pessoas que têm mais experiência de mix de produto para fazer a separação dos itens propriamente dito. E sempre fracionando, sempre mantendo distância entre um e outro. Uma coisa que a gente implantou também foi separação noturna, então a loja fecha, aí entra a equipe do e-commerce. Primeiro, que é mais produtivo, é muito mais rápido de separar pedido de madrugada sem cliente dentro da loja. Segundo, que é mais seguro para os separadores e para os clientes, né? Então, bacana, isso Dani. Do lado da nossa operação. Mas respondendo a pergunta, com relação às super apps, em resumo, é combinar bem e limitar a quantidade. Não dá para deixar todo mundo entrando. A própria operação, meus próprios colaboradores ficam inseguros de receber, por exemplo, novos funcionários e etc. Então, aí novamente volta o jaleco branco ali, o nosso médico do trabalho, enfermeiros que a gente colocou à disposição dos colaboradores para tirar essas dúvidas e explicar que não é tão complicado assim você se precaver com relação ao vírus, né? Manter distância das outras pessoas, higienizar as mãos o tempo todo, evitar coçar a boca, olhos e nariz, mas não vou cansar vocês com isso, que eu acho que vocês já receberam bastante conteúdo disso. Bacana. Dani, a última pergunta. Qual o maior desafio na entrega de B2B de carrinhos de grande volume? Prazo de entrega a nível de B2C, roteirização ou negociação do custo do frete? Os três, né? Super fácil fazer entrega B2B de volume. Brincadeira. Na verdade, o que a gente tem feito é cubado e pesado muito bem os itens. Aprendi lá com o Marcelo Vieira que você tem 2 tipos de entrega no Brasil, né? Courier e rodo. Então, até 30 quilos, pessoa física, você entrega no courier, né? Enfim, fiorinos e pequenos carros realizam as entregas. Acima disso, você precisa de caminhão mesmo, VUC ou caminhões um pouco maiores. No nosso caso, tripartido, tem área seca, refrigerada e congelada. A negociação do frete ela é extremamente importante, mas ela já é bem comum no canal, né? Esse cliente, pelo menos os nossos clientes, né? Transformadores, pizzaria, dogueiro, restaurante, supermercadinho de bairro, eles estão acostumados a comprar em canais como Atacado e Televendas e já existe uma malha logística que faz essa entrega, né? Então, esse custo ele não se altera tanto. O trabalho, como eu falei, é digitalizar isso, a gente ainda está no começo desse processo, mas eu já tenho uma representatividade grande de pessoa jurídica comprando no e-commerce, e a gente tem entregue esses produtos com carros específicos para isso. Bacana. Dani, querido, muito obrigada por fazer esse tempo aí para vir conversar com a gente aqui. A gente não poderia encerrar melhor essa programação de 3 dias extremamente intenso. Muito obrigada, querido. Eu que agradeço, Vivi. Prazer estar com vocês e ano que vem espero que
estejamos todos juntos aí, né? Olhos nos olhos, né? Assim, essas perguntas, normalmente, elas acontecem no cantinho ali, logo que eu desço a escada. É verdade, é verdade. Obrigada, Dani. Eu que agradeço, gente. Obrigado, foi um prazer estar com vocês. Bom, pessoal. Tchau. Obrigada. Tchau, Dani.